Existe corrupção no UFC? As lutas são compradas e os juízes são pagos para definirem as lutas do jeito que o UFC deseja? Bom, sinto informar para os teóricos da conspiração, mas os juízes, na verdade, não trabalham para o UFC. Na verdade, eles trabalham para a comissão atlética do estado ou do país que está sediando esse evento do UFC. Isso significa que os juízes são 100% honestos e limpos naquilo que fazem? Bom, eu não vou botar minha mão no fogo, mas uma coisa é certa, os juízes não trabalham pro UFC e isso é um mito. Só que o que é verdade é que, infelizmente, esses juízes, quando estão fazendo seu trabalho, entregam decisões um tanto polêmicas e que muitos consideram, no mínimo, suspeitas. E que em vários casos, até hoje, os fãs discutem se tal atleta deveria ter vencido tal luta. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei algumas dessas ocasiões, porque eu separei aqui pra vocês as decisões mais polêmicas da história do UFC. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, quero lembrar pra você que esse vídeo é patrocinado pela Stake.bet.br, a casa de apostas oficial do UFC. É somente através da Stake que você consegue promoções exclusivas, que você não encontra em nenhuma outra casa de apostas. Então você quer fazer aquela fezinha no UFC, podendo ganhar o dobro, triplo, ou até nem sequer perder dinheiro por causa dessas promoções? Então cria sua conta na Stake.bet.br, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Quando o Lyoto Machida estava vivendo o seu auge no UFC, chutando traseiros de um lado para o outro e batendo grandes nomes da categoria dos meio pesados, que até aquele ponto era a categoria mais badalada do UFC, muita gente ficou empolgado e começou a abraçar as habilidades do karatê da família Machida. Vários especialistas, inclusive o Joe Rogan, chegaram a dizer que esse karatê era indecifrável, que ninguém ia conseguir solucionar o jogo em pé do Lyoto Machida. I love that style. I love the style of taking the least amount of damage. I think that's the smart way to fight. Tanto que quando o Lyoto nocauteou Rashad Evans e conquistou o cinturão da categoria, o Joe Rogan profetizou ao vivo que a era Machida havia começado. Ladies and gentlemen, welcome to the Machida era. Ou seja, que vai demorar anos pra esse cara ser batido. Só que aí, logo na sua primeira defesa de cinturão, o jogo do Lyoto já foi solucionado, quando ele bateu de frente com outro brasileiro, o ex-campeão do Pride, Maurício Shogun Rua, que usou o seu Muay Thai pra decifrar o quebra-cabeça do karatê dos Machida, focando bastante em chutes fortes na perna que foram minando aquela movimentação do dragão e também combinações que terminavam com chutes, porque aí, se o soco não funcionasse, quando o Lyoto tava saindo lateralmente desses ataques, o chute no final acertava o alvo. E aí, o Lyoto, que até então nunca havia perdido um round na sua carreira, quando apitou o fim do quinto round, ele ficou na dúvida de que ele poderia ter perdido a luta e o seu cinturão. Mas na ocasião, de forma chocante, Lyoto Machida venceu Maurício Shogun por decisão dividida. Um resultado que foi tão polêmico, tão controverso, que gerou uma raríssima situação no UFC, onde o desafiante recebeu uma revanche imediata. Machida contra Shogun 2 aconteceu 6 meses depois da primeira luta, e dessa vez o Shogun encerrou de vez a era Machida, nocauteando o dragão ainda no primeiro round. Depois de uma suspensão de 1 ano, depois de ter sido pego no doping, Anderson Silva faria o seu grande retorno em fevereiro de 2016, fazendo sua segunda luta após aquela trágica lesão na perna. Ele enfrentaria o inglês Michael Bisping na casa do adversário, no evento principal do UFC Fight Night que aconteceu em Londres, na Inglaterra, que no fim das contas acabou sendo uma grande luta, só que também foi marcada por várias polêmicas. No combate, Bisping começou na frente e venceu os 2 primeiros rounds, inclusive aplicando um knockdown no Anderson Silva na reta final do segundo, e aí depois desses primeiros rounds, onde o Anderson Silva parecia estar brincando com a comida, ele voltou mais sério para o terceiro round. E aí na reta final desse terceiro round, houve uma troca de golpes e aconteceu que o protetor bucal do Bisping caiu. E quando o inglês foi tentar avisar o árbitro do que havia ocorrido, o Anderson Silva aproveitou, partiu para cima e finalizou com uma joelhada voadora que pegou bem no suar do gongo. Anderson imediatamente derrubou o inglês que estava distraído e começou a comemorar, crente que havia vencido
vencido a luta por nocaute. Mas como eu falei, o golpe atingiu Bisping bem no suar do gongo e o árbitro não havia parado o combate. Anderson ficou revoltado com a situação, mas teve que voltar para fazer mais 2 rounds. A luta seguiu com um 4º round bem acirrado e um 5º round onde Anderson com certeza levou a melhor e, para a surpresa de muitos, no final, Michael Bisping venceu Anderson Silva por decisão unânime dos juízes. O lendário ex-campeão dos médios ficou incrédulo com esse resultado e até chegou a acusar os juízes de corrupção, comparando inclusive com a situação no Brasil. Mas o que aconteceu aqui é que enquanto os 2 primeiros rounds foram claros pro Bisping e o 3º e 5º round claros pro Anderson, foi aquele 4º round que dividiu a opinião de vários fãs ao redor do mundo e vários sites especializados. No fim ficou aquele debate. Enquanto muitos valorizaram a efetividade do Anderson nesse 4º round, os 3 juízes laterais da luta deram mais peso ao volume de ataques do Bisping. Particularmente, como hoje o principal critério para pontuação de um round no MMA é o dano, eu achei que Anderson Silva venceu esse 4º round e venceu a luta. Mas vamos ser justos, porque da mesma forma que o Anderson Silva já perdeu por um garfo, ele também já venceu por um. Ele já esteve do outro lado da espada quando venceu uma luta extremamente polêmica contra Derek Bronson em fevereiro de 2017, um ano depois. Nessa luta, o Bronson acertou mais golpes significativos, o dobro de golpes no total, teve mais controle de octógono, quedou 2 vezes e mesmo assim Anderson Silva venceu por decisão unânime dos juízes. Ah, falando dessa luta, o próximo item da lista aconteceu nessa mesma noite. Pois bem, na mesma noite em que Anderson Silva venceu por garfo o Derek Bronson, tivemos a primeira disputa pelo agora extinto cinturão peso-pena feminino, que foi disputado entre Holly Holm e Germaine de Randamie. E dessa vez a polêmica não se deu pelos juízes laterais, mas sim pelo árbitro central, aquele que estava dentro do octógono. Até porque o resultado da luta, apesar de acirrada, foi bem claro. A Germaine de Randamie venceu por 48-47 e dessa forma se tornou a primeira campeã peso-pena da história do UFC. O problema é que por 2 vezes seguidas, a holandesa acertou a Holly Holm no suar do gongo, na verdade bem depois do suar do gongo. E apesar da falta e da reincidência dessa falta, o árbitro em momento algum tirou ponto da Germaine de Randamie. No mínimo, a primeira vez deveria ter sido uma advertência e na segunda ele deveria ter tirado o ponto. Dessa forma, se ele tivesse tirado o ponto da Germaine de Randamie, a luta terminaria em 47-47, ou seja, um empate. E foi justamente por causa desse ponto que não foi retirado que a Germaine de Randamie venceu a luta. Um dos maiores escândalos em disputas de cinturão do UFC. A ascensão de Sean O'Malley era a realização de um dos maiores sonhos do UFC, que via no americano a possibilidade de uma segunda vinda do Conor McGregor. Mas para chegar no cinturão não bastava ficar enfrentando desranqueado ou membros fora do top 10. Ele precisava enfrentar a elite do peso galo. Foi aí que em outubro de 2022, ele, que estava fora do top 10, foi catapultado para uma luta contra o Petr Yan, que até então era top 3 da categoria dos galos. A luta aconteceu em outubro de 2022, em Abu Dhabi, e certamente foi a luta mais dura do O'Malley até então. O primeiro round começou acirrado, mas logo o russo foi esquentando. No total, acertou mais golpes significativos, pressionou mais e de quebra ainda finalizou o round com uma queda. O segundo round foi o melhor round do Petr Yan, indiscutível o dano e a dominância aplicada pelo russo. E o terceiro round, apesar de ter sido talvez o mais acirrado da luta, parecia que também tinha ido pro ex-campeão dos galos. Então assim, quando soou o gongo do final do terceiro round, não havia muitas dúvidas que Petr Yan havia vencido Sean O'Malley. E é por isso que grande parte dos fãs, grande parte da mídia, inclusive eu, fiquei boquiaberto quando Sean O'Malley foi anunciado como vencedor por decisão dividida. Pessoal, eu apostei dinheiro no O'Malley. E eu fiquei em choque quando eu vi que ele ganhou, porque pra mim não tinha a menor dúvida. Petr Yan havia vencido essa luta. E tenho certeza, se você assistir essa luta, você vai chegar nessa mesma conclusão. Inclusive, de 26 pontuações de sites especializados, apenas um viu vitória do O'Malley lá no MMA Decisions. E apenas 24% dos fãs viram vitória do americano.
vamos lá, vamos ser justos, porque tem pelo menos 3 lutas do Jon Jones que poderiam entrar nessa lista. Os outros 2 eram o combate contra Thiago Marreta e o primeiro encontro contra Alexander Gustafsson. Mas parando para analisar friamente, apesar de terem sido lutas acirradas, a gente vê um vencedor claro. Ou pelo menos a vitória do Jones não foi tão nebulosa assim. Na minha visão, Jones venceu o segundo, quarto e quinto round contra o Alexander Gustafsson. E contra o brasileiro, eu achei que ele venceu o segundo, terceiro e quarto. Marreta só venceu o primeiro e o quinto. Mas a luta que tira o sono de muitos fãs ao redor do mundo, e é talvez uma das lutas mais acirradas que eu já assisti, foi Jon Jones contra Dominick Reyes em fevereiro de 2020. O então invicto desafiante começou muito forte no início da luta. Tava agressivo nos primeiros rounds, caçando o Jones e encurralando o campeão na grade, que se via forçado a simplesmente tentar se defender dos avanços do Reyes, só que essa investida pesada do Reyes se manteve até o terceiro round, quando não era mais possível manter esse ritmo intenso de movimentação e volume de golpes, e a partir daí o Jones começou a crescer, vencendo o quarto e quinto round. 14 de 21 sites especializados e mais de 70% dos fãs no MMA Decisions pontuaram a primeira derrota de Jon Jones nessa luta contra o Dominick Reyes. Nas estatísticas oficiais do UFC, Reyes superou Jones em golpes significativos nos 3 primeiros rounds e na contagem total da luta. E é por isso que todo mundo ficou revoltado quando Jon Jones venceu por decisão unânime dos juízes e ainda teve um árbitro que marcou 49-46 para o Jones. Nosso querido Joe Solis, que naquela noite estava pontuando pela primeira vez em 3 anos, e segundo o MMA Decisions, nunca mais pontuou uma luta. Essa luta certamente foi uma das maiores manchas do cartel de um dos maiores lutadores da história e certamente uma das disputas de cinturão mais polêmicas de todos os tempos, perdendo, na minha opinião, só para uma, que é o número 1 dessa lista. Em novembro de 2013, partindo para sua 9ª defesa de cinturão consecutiva, Georges St-Pierre, o maior campeão meio-médio da história do UFC, enfrentaria talvez o seu maior desafio, o americano Johnny Hendricks, notório pelo seu wrestling de altíssimo nível e pela sua canhota pesadíssima. E o barbudo estava no seu absoluto auge, vinha de 6 vitórias seguidas, batendo nomes como Carlos Condit, Martin Kampmann, Josh Koscheck, John Fitch, e nessa série ainda acumulou 3 nocautes da noite e 1 luta da noite. E no combate contra aquele que é considerado um dos maiores de todos os tempos, o Hendricks já mostrou a que veio, conseguindo bater de frente com o wrestling do campeão e sendo mais efetivo. Essa mesma pressão se manteve no segundo round, que talvez foi o melhor round do Hendricks em toda a luta. E aí, no terceiro round, parecia que o Hendricks estava dando uma desacelerada. O Georges St-Pierre venceu essa parcial e quando parecia que o Hendricks ia começar a cair de ritmo, do nada o barbudo volta e embolsa o quarto round, basicamente se garantindo na pontuação dos juízes. Na cabeça dele, ele já havia vencido 3-1, e o Hendricks estava tão seguro que estava garantido na pontuação dos juízes que antes do início do quinto round, o cara tava cantarolando, assim, tava achando que já havia vencido a noite. GSP conseguiu vencer esse quinto round, inclusive quase conseguiu uma virada histórica quando tentou aplicar uma Kimura na reta final, só que aí soou o gongo do último round e o Johnny Hendricks já tava comemorando, crente que havia se tornado campeão do mundo, batendo Georges St-Pierre. E é por isso que essa foi a disputa de cinturão mais polêmica da história do UFC. Porque, apesar de eu ter visto, e acredito que a grande maioria dos fãs ter visto uma vitória clara do Johnny Hendricks, Georges St-Pierre foi anunciado como vencedor por decisão dividida. E o pior de tudo é que 2 dos 3 jurados marcaram o primeiro round pro Georges St-Pierre, que havia sido um dos melhores rounds do Hendricks. No site MMA Decisions, literalmente todos os sites especializados marcaram vitória do Johnny Hendricks. Foi um absurdo tão grande que na coletiva de imprensa após a luta, o Dana White basicamente se reservou apenas em humilhar e questionar a vitória do Georges St-Pierre, bem na frente do campeão. I'm blown away that Georges St-Pierre won that fight. And listen, I'm a promoter. He's the biggest pay-per-view star on the fucking planet for me. And I still don't think he won that fight. E reza a lenda, segundo o próprio GSP, que depois, quando ele voltou pro vestiário, o seu cinturão havia sumido, supostamente roubado intencionalmente
por um dos funcionários do UFC. Infelizmente, a gente nunca teve uma revanche dessa luta, porque nessa mesma noite o Georges St-Pierre se aposentou e só faria mais uma luta 4 anos depois, só que, se serve de consolo, pelo menos no ano seguinte, o Johnny Hendricks conquistou o cinturão vago do UFC, com a saída do Georges St-Pierre. Só que essa noite fica eternizada como, na minha opinião, a decisão mais polêmica de toda a história do UFC. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.